Oh, mãe, para com isso! Eu não vou aceitar aqui! Oh, meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Você já reparou como Eric Cartman e Kyle Broflovski são praticamente opostos em tudo? Um é manipulador, egoísta, sem limites morais. O outro é ético, crítico, cheio de senso de justiça. Mas a pergunta que fica é: será que eles nasceram assim? Ou eles foram moldados pelos pais? E é aí que a gente precisa olhar para as duas mães bem diferentes. Liane Cartman, a mãe permissiva que nunca disse não ao seu filho, e Sheila Broflovski, a mãe rígida, superprotetora e até sufocante em alguns momentos. O que acontece na cabeça de uma criança quando ela cresce em um ambiente sem nenhum limite? E o que acontece quando cresce num ambiente de excesso de regras? É isso que vamos destrinchar no vídeo de hoje, mostrando como o estilo de criação pode literalmente moldar a mente e o caráter de uma criança em desenvolvimento. E iremos usar, claro, South Park para isso. Esse é um vídeo que eu sempre quis fazer, então não vamos perder muito tempo. A Liane é, sem sombra de dúvidas, uma das personagens mais irresponsáveis de South Park quando o assunto é a maternidade. Ela faz tudo pelo Eric, alimenta suas vontades, compra tudo o que ele pede, aceita abusos verbais e em nenhum momento ela impõe limites. Esse tipo de criação é chamada de permissiva na psicologia. Os pais querem evitar conflitos, então eles dão tudo à criança e acabam confundindo o amor com a ausência de regras. O problema? Qual que é o problema? A criança cresce acreditando que o mundo gira em torno dela. Eric Cartman é o retrato disso. Ele não aceita nenhuma de suas frustrações, ele manipula para conseguir tudo o que ele deseja, e ele não enxerga nenhum limite moral, porque ele nunca teve nenhum limite moral imposto para ele. Na visão da psicologia, o que faltou para o Cartman foi a construção daquela voz interna que diz: cara, talvez isso seja errado, ou talvez isso seja, ou você está indo longe demais. Como a Liane nunca colocou nenhum freio nele, o Cartman nunca desenvolveu essa consciência moral. E o resultado de toda essa criação, ele virou um dos personagens mais egocêntricos, maquiavélicos e sem noção de limites em toda a história da televisão. E esse é o nosso primeiro ponto de parada. Quando uma criança cresce em um ambiente onde tudo que ela quer é permitido, ela tende a desenvolver três grandes problemas. Três grandes problemas vistos em Cartman. Uma falta completa de empatia, já que nunca precisou se colocar no lugar de outra pessoa. Ela desenvolve também dificuldade em lidar com a frustração, porque qualquer não vira um desastre emocional, porque novamente essa criança e esse indivíduo nunca experienciou isso. Outra parte também em tudo isso é o egocentrismo exagerado. Tudo precisa girar em torno daquela pessoa. Cartman é praticamente o estudo de caso perfeito. Ele não se importa em humilhar uma pessoa, em destruir ou até machucar alguém, desde que ele obtenha o que ele quer naquela situação. O ponto irônico é que a Liane realmente acredita que ela está cuidando do próprio filho e até poupando ele de sofrimento. Mas na prática é bem diferente. Ela está criando um monstro incapaz de se adaptar ao mundo real. E se a Liane falha pela permissividade, a Sheila Broflovski falha por outra coisa. Se de um lado temos a mãe que nunca diz não, do outro lado temos a Sheila, a mãe do Kyle, que diz não para absolutamente tudo. A Sheila representa o extremo oposto: educação autoritária, baseada em regras duras, excesso de proteção e o moralismo que, muitas vezes, na maioria das vezes, ultrapassa o bom senso. Ela não apenas regula a vida do Kyle, a vida do Ike, até a vida do pai deles, mas tenta regular a vida de toda a cidade de South Park. E isso afeta diretamente no psicológico do Kyle Broflovski. Ele cresce com um senso de justiça bastante aguçado. Na verdade, ele é chato pra cacete. Mas também com ansiedade e culpa por praticamente tudo que ele faz. Só que, pegando para analisar um pouco da situação do Kyle, ele é diferente do Cartman, que não tem freios. O Kyle vive cheio desses freios, freios internos. Ele pensa duas vezes antes de agir, ele pensa duas vezes antes de falar, porque sua mãe o educou assim, com muitas regras e muitos nãos. Ele tem uma grande pressão interna para sempre tentar e fazer a coisa certa, e isso vem justamente do peso da educação tão rígida que a mãe dele teve com ele. O contraste entre esses dois personagens é fascinante e muito provavelmente foi intencional. Eric Cartman não tem freios e nunca terá freios porque ele nunca conheceu limites. A Liane nunca disse não, você não pode para o Cartman. Ela até tentou em alguns momentos, mas não conseguiu porque ela já tinha criado um monstro. Já o Kyle, ele tem freios demais,
porque ele foi cercado de regras sufocantes. Tudo que ele tenta e tudo que ele irá tentar fazer sempre terá a mãe dele na sua mente dizendo: você está errado, você não deveria estar fazendo isso, ou você não deveria estar pensando isso, ou você deveria estar corrigindo todas as outras pessoas que não estão fazendo o que deveriam estar fazendo corretamente. Então isso tudo cria dois perfis muito distintos. Um é manipulador que desafia qualquer autoridade, já o outro é um justiceiro moralista, que muitas vezes carrega o peso de salvar o mundo. E os dois são paralelamente tóxicos para uma criança. Na psicologia infantil, esses dois extremos, como mencionei, são realmente muito prejudiciais. A ausência de limites cria adultos narcisistas, Cartman, enquanto o excesso de limites pode gerar adultos inseguros, Kyle, ansiosos e com medo constante de errar. O Cartman e o Kyle talvez sejam extremos do mesmo espectro. E talvez uma criação ideal, um perfil ideal, se é que a gente pode ter algo assim, estivesse em algum ponto entre essas duas criações, entre a permissividade e a rigidez. Então esse embate leva a uma pergunta muito maior, na verdade. O que é educar bem uma criança e o que é educar bem para gerar um indivíduo funcional? Pare para pensar, porque se você dá liberdade demais, você cria um Eric Cartman. Se você controla demais uma pessoa, você cria alguém frustrado como o Kyle, que nunca pode viver preso à culpa e também à sua autocrítica. A filosofia, especialmente o Aristóteles, tinha uma ideia de que a verdade está no meio, realmente em cima do muro mesmo. Nenhum extremo, nem de um lado e nem de outro, nem excesso e também nem falta. Então, olhando para a perspectiva do Cartman e do Kyle, isso significa equilibrar e ter uma educação com afeto, mas com limites, liberdade com responsabilidade. South Park exagera, claro, na representação desses dois personagens, mas mostra um dilema real. Os estilos de como os pais cuidam de crianças e as ensinam moldam como essa criança irá virar um adulto. E tanto a Sheila quanto a Liane Cartman falharam miseravelmente nessa tarefa. Agora eu quero que você imagine uma coisa, uma cena de uma terapia em grupo entre o Cartman e o Kyle. Imagine que o terapeuta está lá e pergunta o que vocês sentem em relação às suas mães. O Kyle provavelmente falaria algo como: ela é sufocante, mas no fundo eu sei que ela se importa comigo. Já o Cartman, então, ele provavelmente xingaria o psicólogo, chamaria a sua mãe de uma e diria que está indo para casa. Essa situação imaginária ilustra bem como o ambiente familiar molda não apenas o comportamento de uma pessoa, mas até o vocabulário emocional dessa pessoa. Então, meus amigos, no final das contas, o que South Park nos mostra é que criar uma pessoa, criar um filho, é uma tarefa bem delicada. Eu nem sei se vocês têm filhos, eu também não tenho filhos, mas eu penso nisso. Porque você está moldando uma pessoa. E é interessante entender como as pessoas agem em decorrência de como elas foram criadas. Então, dar limites demais pode sufocar uma pessoa. Não dar limites nenhum pode corromper e transformar essa pessoa em um completo narcisista. O Cartman e o Kyle são dois lados da mesma moeda, os resultados distorcidos de estilos de criação extremos. E aqui fica a minha grande pergunta para você nesse vídeo. Como foi a sua infância? Você se viu do lado do Cartman, tendo uma criação completamente permissiva, ou você se viu do lado do Kyle, onde a sua criação foi muito rígida? Ou talvez você esteve no meio, com pais que souberam dosar as coisas. Já deixa aqui o seu comentário. Comenta também qual o próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!